Olá pessoal, tudo bem? Uniriba? Vamos continuar nossa caminhada aí pelo mundo da estatística? Vamos lá? Hoje vamos falar um pouco sobre gráficos, ok? O que são gráficos? Por que eles são importantes na estatística, em trabalhos em geral? E qual que é a melhor maneira de construí-los? E também como escolher um tipo de gráfico para o meu trabalho. Beleza? Então, nas aulas anteriores, nós acabamos discutindo o que nós temos que fazer antes da elaboração de um gráfico, que é uma tabela. Diferenciamos quadros e tabelas. As tabelas possuem números, possuem dados quantitativos e os quadros são mais para textos, elaborações de textos, de informações no geral. E aí, essas tabelas possuem elementos de série estatística e podem ser construídos como séries temporais, histórica, apresentando datas específicas, períodos específicos, geográfica, trabalhando mais com a questão de localização, ou de dupla entrada, ou série conjugada, onde eu mesclo diversos tipos de dados. Também tem a específica. E nós elaboramos tabelas e discutimos como essas tabelas devem ser construídas. E muitas dessas regras das tabelas também devem ser empregadas nos gráficos. Existem 3 tipos de gráficos no geral. Vamos falar inicialmente dos gráficos padrões. Em aulas mais avançadas, vamos falar de gráficos com histograma, que trazem dados estatísticos realmente. Por enquanto, é dados padrões aí. Eu tenho um tipo de gráfico que é em linha ou em curva. Esse tipo de gráfico é utilizado para mostrar uma evolução. Eu mostro uma ascendente. Eu consigo verificar nesse gráfico se os dados estão em ascensão ou em queda ou estão estáveis. Eu consigo verificar a linha de evolução desse gráfico. E eu consigo no mesmo gráfico colocar 2 linhas. E eu consigo comparar e ver, olha, determinado tipo de produto vende mais, por exemplo, que o outro. Eu consigo colocar um número de vendas e eu vejo que um produto, as vendas estão subindo nessa curva, e o outro produto, a curva está diminuindo. Eu consigo comparar isso. Vamos ver isso na prática já já. Temos também gráficos de colunas ou barras, que é mais utilizado para comparação. Eu comparo, olha, no dia 13 de março, a coluna demonstra que a venda do produto foi de 50 unidades. O outro produto, nesse mesmo dia, a coluna está um pouco mais abaixo, está com 40 unidades. Então, eu consigo comparar também esse tipo de informação utilizando esse gráfico de barras. Então, olha, tanto gráfico de linhas e de colunas eu posso utilizar para comparação. Só que o de linha eu utilizo mais para mostrar a evolução. Então, eu comparo essa evolução. Já o de colunas é mais utilizado para comparação em períodos menores. Eu tenho uma quantidade inferior de informação, menos informações. E também existe o famoso gráfico de pizza. Vamos falar aqui, o nome desse gráfico é o gráfico setorial. Esse gráfico setorial eu comparo. Eu pego uma pizza ou um todo e fraciono. E aí eu consigo demonstrar desse todo qual que é a parte que representa determinada variável, determinada função que eu quero verificar. Então, o setorial eu comparo o todo com as partes. Coluna eu comparo quando eu tenho dados inferiores, eu quero comparar alguns dias específicos. E linha eu uso para comparar uma evolução. Beleza? Então vamos lá. Eu solicitei aos meus alunos que eles encaminhassem para mim alguns gráficos e apontassem erros nesses gráficos. E aí eu vou mostrar para vocês que 3 alunos me encaminharam com esses erros, gráficos
tem erros aí, eles sugerem melhorias e gráficos que eles consideram bons aí, que apresentam as informações adequadas. Vamos discutir em cima disso. Só que antes disso, temos que saber, olha, o que eu disse lá no começo. Assim como as tabelas, os gráficos também devem permitir uma compreensão ao leitor. Então, quando eu olho um gráfico, eu não devo precisar ler algum texto adicionalmente a esse gráfico para interpretá-lo. Esse gráfico deve mostrar para mim quais que são as informações. A ideia do gráfico é justamente resumir tudo o que é escrito de uma forma visual. Então, se eu estou resumindo, eu não tenho necessidade de ler o texto. Eu olho esse gráfico e já chego nas minhas conclusões. Facilita a minha visualização e essa dispersão dos dados. Beleza? Então, essa é a ideia do gráfico. Assim como a tabela, eu não tenho que ler informações adicionais. A ideia é resumir e sintetizar aí o trabalho que foi feito, essa coleta de dados. É uma forma mais visual para eu apresentar esses dados. Eu consigo ver se esses dados estão evoluindo, estão decaindo, permanecem constantes, e para me auxiliar a tomar decisão, a fazer uma análise específica. Então vamos lá. O primeiro aí. Então, Ryan Gabriel Silva Lopes mandou esse gráfico aí. Sintomas apresentados pelos pacientes da amostra de 150 indivíduos nos últimos 6 meses. E aí tá, utilizou então um gráfico setorial, um gráfico de pizza. Falar, olha, de um todo, eu tenho 83 com, aí eu pego o azul claro, que é ali, ó, dor de cabeça, na legenda. O laranja ali, tá ali, é tontura, tem 18. Falta de apetite, o cinza, tá o 12. Dor lombar, 35. E o azul mais escuro ali, febre. Só que fala, tá, uma amostra de 150 indivíduos. Quando eu somo essas partes, o que o aluno percebeu é, mas, primeiro, o gráfico de pizza é mais utilizado quando eu trato de percentual, não de número fixo. Então o aluno falou, mas não seria melhor esse gráfico sem percentual? Sim, seria melhor ele sem percentual, desde que eu saiba qual que é esse total. Qual que é esse total? Alguns de vocês podem olhar, esse total é 150, porque fala que a amostra é de 150 indivíduos. Mas não, se eu somar cada parte aí, cada fatia de pizza aí, eu vou chegar ao total de 208. 208. Mas você falou que é 150, como que eu chego a 208? Uma explicação para isso é que mais de um indivíduo apresentou mais de um sintoma. Então, não tem somente um indivíduo apresentando dor de cabeça. Às vezes, um único indivíduo pode apresentar dor de cabeça e febre. Pode apresentar dor de cabeça, falta de apetite e febre. Então, não é um sintoma para um indivíduo. Posso ter mais de um sintoma por indivíduo, por isso que dá os 208. Só que isso deveria estar claro quando eu visualizasse esse gráfico aí. Então, realmente ele está falho porque não mostra qual que é o total de sintomas. Realmente é os 208 que estão ali? Quantas pessoas apresentaram mais de um sintoma? Então, teria que adicionar informações aí. Então, realmente, o Ryan aí pegou um gráfico que precisava de informações extras, tá? Um outro gráfico aí. A Lisbela Souza Araújo passou, olha, evolução da Covid-19 aí, para alguns países. Gente, olha o centro desse gráfico aí, ó. Vamos pegar lá o dia 32 ou 34 ali. Bem bagunçado, né? Utilizou um gráfico de linha e curva aí. Só que eu tenho muitas informações num único gráfico. Eu possuo vários dados e acaba, principalmente no centro ali onde esses dados se misturam, acaba tendo uma poluição ali. Então eu poderia colocar menos países ou colocar ou se eu quero destacar somente alguns dias, colocar para exibir os números nesses dias específicos. E se eu quero usar só alguns dias, às vezes o gráfico de barra ou coluna poderia sair melhor. Aí a ideia é mostrar somente a evolução. Se a ideia é mostrar somente a evolução, pega o Japão ali, que é a linha amarela. Olha o começo lá. Você tem que ir voltando com a linha para chegar lá em 3, no dia 3, e aí subindo ali. Tá, eu pergunto, no dia 9, qual é o número de casos do Japão?
Fica difícil, né? Mas eu consigo falar que, olha, está numa ascendente. Então, se a minha ideia desse gráfico é falar que está numa ascendente, ok, ele atende. Mas se eu quero olhar dia a dia ou algum dia específico, fica meio bagunçado. E as cores das linhas também prejudicam. E aí foi o que até a aluna comentou. As cores escolhidas são parecidas e podem confundir o leitor, assim como o encontro das linhas e os mapas estão próximos. Realmente essa proximidade, essa junção acaba confundindo um pouco. E se eu for utilizar muitas cores, é legal, muitos países, muitas variáveis, é legal eu tentar colocar cores bem diferentes, para realmente destacar um país do outro. Beleza? E aí, Khalei Jamile Pantaleão da Rocha encaminhou esse gráfico aí. Então, esse é um gráfico setorial. Então, eu tenho uma pizza ali e está dividido ali a pizza, a preferência de esporte dos alunos. E aí mostra os percentuais e legal colocar uma escala de cinza. Quando você tem limitação de cores, por exemplo, é até mais fácil identificar as cores. Mas aí a aluna pergunta aí, quantos alunos gostam de vôlei? 25%. Tá, 25% de quanto? Tem quantos alunos na sala? Se for 4, 25% é 1. Tá, se for 100, 25% são 25 alunos. Então dá uma diferença aí. É interessante quando eu trabalho com percentual, eu colocar qual que é o total da minha amostra, o total da população, o total do censo, o total do que eu estou verificando. Então, o total de números fixos que gerou esse gráfico setorial aí. Então, percentual é bom, sim, setorial é bem mais usado a percentagem mesmo. Só que é interessante eu colocar o total aí. Tá, então, boa achado aí também da Kelly aí. Ok? E aí a Kelly falou, olha, eu vou dar um exemplo de como eu acho que deveria ser o gráfico. E ela montou um gráfico e mandou como exemplo aí. Então, olha que é interessante. Eu tenho ali em cima que é 125 alunos. E aí, como são 125 alunos, eu posso falar, olha, se é 125 e 20% gostam de natação, então 125, 20% de 125, eu tenho 25 alunos. Eu tenho todas as informações num único gráfico. Eu tenho um título legal, que mostra para mim qual é o total da amostra que eu estou verificando, o total da população, e eu consigo multiplicar um pelo outro, eu consigo ver tanto o percentual quanto também o número absoluto aí. Fica prático, né? Então parabéns a Kelly aí que fez um trabalho legal aí, utilizando tanto os números fixos aí, os ordinais, quanto os percentuais aí, números absolutos como percentuais. Beleza? Então aí pegando esse exemplo da Kelly aí, vamos chegar agora nos pontos positivos aí, que os alunos mostraram pra gente que eles gostaram. Então o Ryan lá, ele falou, olha, esse gráfico setorial aqui tá melhor. Eu tenho os percentuais e quando eu somo esses percentuais chego a 100%. Realmente está bem melhor que aquele outro gráfico que mostra números lá. Eu tenho que somar tudo para saber qual é o montante, eu tenho que fazer cálculos para saber do percentual. Não, aqui eu já tenho tudo num único gráfico. Porém, eu adicionaria nesse gráfico aí também a quantidade total dos alunos, para eu saber também o número absoluto aí dos alunos, assim como a Kelly demonstrou no gráfico passado. Mas realmente esse gráfico está melhor aí do que o gráfico anterior. Beleza? Lembrando, gente, que os gráficos também devem possuir fontes, tá? Assim como as tabelas. Então, os gráficos, eu estou pulando essas etapas, esses detalhes, mas eu também deveria colocar uma fonte de quando e de onde surgiram essas informações. A Lisbela Souza Araújo mostrou um gráfico de linha aí da evolução da Covid-19 aí nas cidades. E aí é legal que a Lisbela destacou, olha, usou cores completamente diferentes, usaram cores mais destacadas. Ela chamou com cores quentes, frias e neutras.
Então, ao invés de utilizar cores parecidas, como no gráfico lá atrás, aqui, eu usei cores mais diferenciadas. Então, é fácil falar Recife, eu já bato o olho, já sei que os 25 ali é a quantidade do Recife. Brasília, 42. Então, realmente, esse gráfico está bem melhor aí. Eu tenho um título sucinto e tenho uma fonte ali da informação. Faltou só o dia que foram coletados os dados, né? Mas tá interessante aí, realmente um gráfico de linha aí feito de uma maneira legal. O legal é que eu consigo verificar a evolução ascendente da doença aí, e o que eu quero saber, o que é importante é o número final. Então eu destaquei ali o número final do gráfico. Aí eu tenho um gráfico de colunas ou barras aí, e eu consigo ver que também existe uma tendência de uma coluna aí nesse gráfico. E esse gráfico é legal que eu consigo ficar fácil a visualização dos números em cada dia. Então, se eu olhar lá dia 3 do 4, eu consigo olhar e falar, dia 3 do 4 era 60. Então, ele é mais fácil de visualização, né? O que falta nesse gráfico seria um título. Mas ele, olha, tem a fonte da vigilância sanitária, tem os dados atualizados e realmente passa uma informação mais clara e é fácil de compreensão. Então, os óbitos novos em 9 do 4, 141. Então, ali, é mais fácil de entender. Tá? Pessoal, então nós vimos gráficos de barras ou colunas, esse exemplo, vimos gráficos de linhas ou curvas, esse exemplo, e gráficos setoriais. Então, os alunos trouxeram para mim esses exemplos aqui. Possivelmente vou fazer mais um vídeo de gráficos trazendo outros exemplos e demonstrando na prática como que eu posso fazer isso rápido no Excel, tá? Espero que esse vídeo possa pelo menos ajudar vocês na elaboração de gráficos aí, saber pelo menos qual gráfico que eu escolho para o meu trabalho, quais são os erros que eu devo evitar. Deu para dar uma ideia boa desses exemplos aqui, e aí o próximo vídeo eu mostro para vocês como a gente pode fazer um gráfico prático aí no Excel. Beleza, pessoal? Então, bons estudos aí, fique com Deus, abração, até mais, falou!